Fala pessoal, e aí como que vocês estão? Pessoal, vou falar um pouquinho aqui enquanto eu vou fazendo aqui um arroz, né, e um feijão e um cafezinho, né, que já tá aqui já saindo, né, porque a gente nunca pode ficar sem tomar um café, como se diz, é a nossa cafeína, né? E vou aqui conversando com vocês. Pessoal, uma coisa que eu observei na minha vida foi que antes eu não sabia como administrar o meu dinheiro, né? Eu sempre pensava daquela forma. Eu quero ter alguma coisa em questão de dinheiro, eu quero ser uma pessoa que empreende, né? No mundo dos investimentos, dos negócios, só que eu não quero ter uma empresa para me ficar preso naquela empresa. Eu quero algo que eu possa administrar. Eu posso ir para qualquer lugar, por exemplo, viajar ou estar em um lugar, mas não preso ali naquela rotina, né? Igual muitos abrem uma empresa e tem que estar ali no dia a dia, não é verdade? E aí, como eu era muito leigo, né? Ainda sou, né? Na verdade, sobre essas coisas de parte de investimentos, né? E aí o que foi que eu fiz? Fui para o YouTube, né? Procurar alguma coisa ali que pudesse, por exemplo, encaixar na forma que eu queria, né? E aí o que acontece? Eu ali no YouTube, vendo uns vídeos, algumas coisas, me deparei com alguns vídeos, né, lá que falava sobre ações, né, fundos imobiliários e falava também sobre alguns bancos de CDBs, né, alguns bancos digitais como também os bancos normais, né. E aí eu comecei a assistir, né. Eu comecei a assistir e comecei a me interessar. Eu lembro que eu comecei vendo os vídeos do primo pobre, né? O primo pobre. Depois eu comecei a ver o pessoal também do podcast dos dois irmãos, né? Os dois irmãos. E também depois eu comecei a ver os vídeos do Diego, né? Do Diego. Então, eu comecei a ver, comecei a estudar e comecei a achar interessante. Porque eu falei assim, poxa, é uma coisa que se eu for para esse ramo, eu não vou precisar de estar ali o tempo todo parado, estacionado ali. Eu vou poder fazer meus investimentos, eu vou poder ir para onde eu quiser, eu vou poder me deslocar para onde eu quiser, né? E não vou ter ali como se fosse uma empresa aberta, né? Eu ia ter que estar ali o tempo todo. E aí eu fui estudar sobre fundos imobiliários e sobre ações, né? Porque muitas das vezes, quando a gente pensa em colocar o nosso dinheiro nessas coisas, você fala assim, e se perder, se eu perder tudo, né? Então você vai estudar, você vai ter aí uma noção a mais, né? E na verdade, a gente só vai aprender na prática, né? A gente vai estudar, a gente vai ver, mas se você não colocar em prática, não resolve nada. A coisa continua do mesmo jeito, não é verdade? E aí, o que acontece? Aí eu me interessei pelos fundos imobiliários, né? Falei assim, eu vou começar a investir nos meus fundos imobiliários, vou escolher aqui 5 fundos imobiliários, né? Vou estudar sobre eles, vou investir neles. Depois, mais na frente, eu começo a estudar um pouco sobre ações, né? E também sobre os CDBs, né? Então, fui uns pouquinho. Aí fui lá, escolhi 5 fundos, né, imobiliários, que são hoje
os fundos que eu invisto neles, né? Que é o MXRF11, que é um fundo de papel, né? E também tenho o KNSC11, também, que ele é um fundo de papel também, né? Tenho o VGIA11, né? Que ele é um fundo híbrido, né? Fiagro, na verdade. E tenho também o GARI11, que é um fundo de tijolo, né, que é um fundo de tijolo. E tenho o GGRC11, né, que eu coloquei na minha carteira tem pouco tempo. Cada fundo desses eu tenho acima de 100 cotas deles, né? Cada fundo desses, são 5 fundos, eu tenho... Aliás, eu tenho 55 fundos do GGRC11. Por quê? Porque como eu coloquei ele agora na carteira, então os outros eu já tinha, então já estava mais andado, né? Mas aí o mês que vem eu já consigo levar ele para 100 cotas, né? O restante está acima de 110 cotas, o restante dos fundos, né? Então eu já estou trabalhando os dividendos que eu recebo deles já me gera esse mês mesmo eu consegui dos dividendos de todos os fundos imobiliários, né? Foram 52 reais ou foi 53 reais, assim. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse dinheiro e recomprei cada cota de cada fundo imobiliário, para a gente já fazer aquela bola de neve. Então, hoje, os meus fundos imobiliários, eu já consigo comprar uma cota de cada um deles, né? Então, eu procuro cada vez mais aumentar mais. Aí também vem o meu dinheiro, né? Porque eu ainda trabalho ainda numa empresa e estou fazendo aí o meu futuro, né? Aqui a 10 a 15 anos, aí eu já poder viver somente desses ativos, né? Desses fundos imobiliários e ações, né? Ações eu tenho um pouco, ações eu tenho só Banco do Brasil, né? Tenho também a BB Seguridade, tenho também a Caixa Seguridade, né? Tenho a CEMIG e tenho somente essas quatro que eu tenho no momento, né? Então, tenho também Tesouro, né? Tesouro Selic 2029, também tenho lá um dinheiro investido lá também nele. E por aí a gente vai, né? Os pouquinho a gente chega lá, né? Então, o que foi que eu achei de diferente? Eu achei assim, poxa, eu posso colocar o meu dinheiro aqui, eu vou continuar, eu vou continuar com o meu dinheiro, né? Que vai estar ali investido, e esse dinheiro ele começa a trabalhar para mim, ele começa a se multiplicar para mim. Aí caiu, foi aonde caiu a minha ficha, né? Assim, poxa, se eu coloco o meu dinheiro aqui, meu dinheiro ele começa a trabalhar para mim, no mês seguinte ele começa a me dar retorno, então eu estou no caminho certo. Qualquer lugar que eu estiver do fim do mundo, eu vou estar ganhando, vou estar tendo rendimento, meu dinheiro se valorizando, né? Nós sabemos que fundos imobiliários e ações, elas são voláteis, né? Sobe e desce, não é verdade? Mas só que a parte de fundos imobiliários, todo mês cai os dividendos dos fundos imobiliários que você comprou, né? Então, todo mês vai cair ali 10, dependendo dos fundos, 10 centavos por cota, 8 centavos por cota, 9 centavos, vai dos fundos, né? Por exemplo, o MXRF11 ele paga 10 centavos por cotas, nós tem aí o GARI 11 que paga 8 centavos por cota, nós temos o KNC 11, né? KNSC 11 que paga 10 por cota também. Nós tem aí o VGA que pagou acima de 13 esse mês, né?
por cota, então você vê que seu dinheiro ali está tendo retorno. Mas a sacada desses fundos imobiliários que eu percebi é que cada vez mais você vai comprando cotas. Cada vez mais que você compra cotas, cada vez mais você vai ganhar os dividendos por mês, né, que cai na sua conta. E ali você vai recomprando. Daqui a pouco vira uma bola de neve. Daqui a pouco você tá ali dizendo assim, poxa, encontrei o caminho certo, né? Que foi a forma que eu achei investir nesses fundos, né? Então, para mim, tô no começo ainda, mas para mim eu já vejo o resultado, né? Esse mês as ações não pagou nada porque estão caindo muito, mas os fundos imobiliários já pagou. O Tesouro Selic também está lá rendendo, né? Não mexo, está lá. Só que o que eu recebi dos fundos imobiliários já daria para me pagar, por exemplo, uma conta de água, já dava para me pagar aí metade de uma conta de luz, né? Então tá dando certo. Então esse é o caminho, é o propósito de cada dia mais investir nesses fundos imobiliários, em ações, né? O Tesouro Selic. Temos também os CDBs, né, dos bancos, que hoje tem os bancos digitais, como o Banco Inter, como o Nubank, PicPay e outros bancos aí, digitais, né? Que também tem as caixinhas, também da Nubank, tem também aí o Porquinho Inter, né? Tudo isso rende 100% do CDI, né? Então, hoje em dia, não tem mais aquele negócio, não sei onde colocar meu dinheiro, não vou investir, porque é pouco, não sei o que, não sei o que. O pouco com Deus é muito. E tudo que a gente for fazer, a gente tem que começar com pouco, porque não tem experiência, não conhece nada, vai com pouco. Depois que começar a estudar sobre os fundos, ter mais um conhecimento, vai aumentando seus aportes, vai aumentando. Daqui a pouco você está vivendo só nessa parte de fundos imobiliários em ações. Chega uma hora que você diz assim, não, agora já dá para me manter, o que eu ganho já dá para me pagar minhas contas, já sobra, vou viver só disso, né? Mas tem que, é constante, mês após mês, você indo ali e colocando, vendo o seu patrimônio subindo, o seu dinheiro subindo, reinvestindo, né? Porque o que acontece? Se você pegar o dinheiro que cai dos dividendos e gasta com qualquer outra coisa, você está mostrando para você mesmo que você não vai crescer, você não vai subir. Por quê? Porque você de estar elevando o seu nível, você está baixando. Porque você está gastando dinheiro que está vindo de retorno do seu próprio dinheiro que você trabalhou, ralou, empregou lá, ele está te dando retorno e você está gastando esse retorno. Sendo que esse retorno você tinha que aumentar, esse retorno você tinha que pegar e reinvestir ele, né? Aí você ia ver aquela bola de neve subir. Aí você não ia querer mais outra coisa, entendeu? Então, tem sim, na Bolsa de Valor você dá para ganhar dinheiro com boas ações, com bons fundos imobiliários, né? Estudando, porque tem fundos bons e fundos ruins, então você tem que estudar, ver as estratégias para que você não erre em colocar o seu dinheiro em qualquer lugar que venha ter prejuízo, né? Tá bom, pessoal? Então vamos aí. Até a próxima.